Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. Estamos aqui para mais uma daquelas aulas com o objetivo de dar uma visão panorâmica sobre um determinado tema. E como terminamos de apresentar a Idade Média, é hora de repensarmos sobre os motivos dela ser vista como a Idade das Trevas. Mas é claro, a gente não vai falar também só disso, né? A gente vai falar sobre uma divisão social, do poder da Igreja Católica, das guerras medievais, da peste negra e até um pouco sobre a formação dos Estados nacionais modernos. Poxa, uma visão tão panorâmica assim merece de cara um like e sua inscrição aqui no meu canal. Isso sem falar, é claro, em ativar as notificações, porque senão, se você não fizer isso, olha só, você vai persistir trevas do conhecimento. Então, vamos à aula? Gente, a Idade Média começa com a queda do Império Romano em 476 d.C., onde a população europeia que fugia das cidades em busca de abrigos seguros, principalmente no interior, assim, a ideia do colonato vai passar para as construções de fortificações e basicamente surgem os famosos castelos medievais. Essa reorganização espacial da população fazia com que o poder ficasse cada vez mais descentralizado nas mãos de pequenos nobres, chamados agora de senhores feudais. Assim, o senhor feudal que detinha maiores terras eram chamados de suzeranos, que muitas das vezes cediam parte dessas terras a outros nobres, considerados vassalos. O suzerano recebia em troca o apoio militar, surgindo assim os chamados laços de vassalagem. Internamente, a sociedade se dividia entre os familiares, dos senhores feudais, os chamados nobres, o clero, os representantes da Igreja Católica, e formando assim a base social estavam os servos ou camponeses, quem de fato sustentava todas as outras classes. E como as estradas eram perigosas e a comunicação entre os feudos era muito escassa, tornava-se necessário uma estrutura, digamos assim, autossuficiente. Ou seja, tudo se produzia ali dentro do feudo e poucos eram os produtos essenciais dos quais se valia a pena arriscar a comercializar em outras localidades. Na Idade Média, os reis eram os senhores dos suzeranos, o que na prática não lhe assegurava um poder maior do que os senhores feudais, cabendo assim aos reis não mais do que o direito de convocar seus vassalos para as guerras. Olha, mas não se engane, havia sim uma instituição detentora de muitos poderes no medievo, a Igreja Católica, que estava em franca ascensão, principalmente com o Império Carolíngio, onde se tornou praxe a coroação do rei feita pelo Papa, o que colocava a Igreja acima dos homens e seus reis. E é justamente pela Igreja Católica deter tanto poder que surgiram as contestações. As mais intensas vieram dos pensadores do Renascimento, que criaram a imagem da Idade das Trevas. Mas, se observarmos com um pouco menos de imparcialidade histórica, podemos perceber que foi na Idade Média que surgiram as feiras medievais, as universidades, o livro encadernado em substituição daqueles pergaminhos. O saber, ainda que, restrito à igreja, pode ser reproduzido e difundido através do desenvolvimento da imprensa de Gutenberg, por volta aí de 430, já no final da Idade Média. Mas, voltando a falar das estruturas de poder, como de esperado, houve um aumento populacional nos feudos. Os critérios de hereditariedade davam aos filhos mais novos do senhor feudal a necessidade de se aventurar em outros feudos para conseguir poder. Ou seja, na prática, haviam diversas guerras interfeudais por toda a Europa. Bom,
E é justamente nesse cenário belicoso que a Igreja Católica decide intervir e tentar, de alguma forma, digamos assim, canalizar essa energia guerreira, o que levou o Papa Urbano II, em 1099, a iniciar uma grande empreitada militar de reconquista de Jerusalém, que se encontrava sob o domínio dos árabes. E, para tanto, foi organizado um grande exército formado por nobres de toda a Europa, que vestiam sobre as suas armaduras um pano branco com uma cruz de Cristo vermelha, daí serem chamados de cruzados. Olha, apesar de todo esse glamour inicial de formar um exército de Cristo, percebemos que somente a primeira cruzada obteve o sucesso e conquistou Jerusalém. Nesse momento vitorioso, foram criados 4 ordens de cavaleiros para proteger a Terra Santa, sendo a mais famosa de todas os Cavaleiros Templários. Mas tudo isso durou muito pouco tempo, historicamente falando, menos de 90 anos, e Jerusalém voltou ao domínio dos árabes para nunca mais voltar ao domínio cristão. Olha, e daí para frente foi só derrota para a Igreja Católica, pois ainda houveram outras 8 cruzadas. Apesar do retumbante fracasso de cada uma delas, a cada nova tentativa, a missão original ia, digamos assim, sendo deixada de lado para ser objeto de ataques a postos comerciais, fazendo com que importantes rotas marítimas de comércio, antes dominada pelos árabes, ficassem agora sob o domínio das cidades europeias e seus cada vez mais ricos comerciantes. No fim das contas, as cruzadas serviram mesmo para reaquecer o comércio da Europa com o Oriente. As feiras medievais ficaram em franca ascensão, assim como as cidades, chamadas de burgos. Elas voltaram à prosperidade e juntos dela surgiram uma nova classe social ligada ao comércio, a chamada burguesia. Mas, em meio a toda essa agitação medieval, chegaram nos principais portos não só mercadorias, como também ratos infestados de pulgas que transmitiam a mais letal doença do mundo até então, a peste negra. Uma doença que se espalhava como rastilho de pólvora e rapidamente teve uma mutação, passando a ser transmitida também pelo ar e atingindo praticamente toda a Europa e matando cerca de 1/3 de toda a população. Isso dava em torno de 75 milhões de pessoas em meados do século XIV. Olha, como se não bastasse tantas mortes, a Europa ainda se mergulharia no mesmo século XIV na chamada Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Basicamente, eles vão lutar pela sucessão do trono francês. A batalha, que já se encaminhava para o seu momento decisivo, teve uma reviravolta por conta do surgimento de uma camponesa francesa que se dizia guiada por Deus. Joana d'Arc mudaria o rumo da guerra em favor do exército francês e, mesmo sendo presa e queimada viva pelos ingleses, se tornaria o símbolo de uma França vitoriosa. A guerra essa que fez surgir o Estado francês como um poder centralizado na mão do rei. Olha, eu sei, eu falei basicamente de tragédias humanas aqui nessa aula, mas acho que agora você pode, digamos assim, contemplar um pouco melhor o universo que foi a Idade Média. Acredito ter apresentado com um pouco mais de clareza um parecer de quanto a humanidade estava desgastada. E nesse momento em que o homem se volta para a fé, no caso, uma fé católica que estava distante de seus fiéis devido a seus ritos e suas ações, digamos assim, indulgentes. Mas a reforma da fé cristã europeia é assunto para uma outra conversa. Em meio às luzes que vencem as trevas, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula e valeu!